Olá, minhas mentes curiosas. Cheguem mais pertinho, puxe uma cadeira e encontrem um lugar bem confortável. Hoje, a nossa história vai ser uma verdadeira viagem mágica pelo céu noturno. Sabe, para quem já olhou lá para cima numa daquelas noites bem limpas e ficou se perguntando por que é que as estrelas parecem piscar e brincar com a gente? Bom, vocês vieram ao lugar certo. Vamos desvendar juntos o segredo das estrelas dançarinas. Quem aí tá pronto para essa viagem? E a nossa história começa exatamente assim. Era uma vez, numa noite muito, mas muito escura. Imaginem a imensidão do espaço sideral. É um lugar vasto, gigante e incrivelmente silencioso, onde toda essa maravilha tem início. Muito, muito além das nuvens, e bem depois da lua, num lugar onde o escuro é como se fosse um grande manto de veludo cobrindo tudo, só que todinho salpicado de pontinhos luminosos brilhantes. E é bem no meio desse grande manto escuro que a gente conhece o nosso corajoso protagonista. O nome dele é Faísca. O Faísca é uma partícula de luz muito, muito pequenininha. Mas ó, não deixem o tamanho enganar vocês, viu? Ele morava lá numa estrela bem distante e recebeu uma missão que podemos chamar de gigantesca. A grande missão do Faísca era viajar por todo aquele espaço sideral sem fim, acender o céu da nossa Terra e, o mais importante de tudo, mandar um belo e brilhante oi para todas as crianças que estivessem olhando para o alto. Uma baita missão, não é verdade? Agora, o comecinho dessa jornada do nosso pequeno Faísca é fascinante. Como o espaço lá em cima é super tranquilo, não tem literalmente nenhum soprinho de vento, não tem barulho de carro, não tem buzina. É uma paz absoluta. E por causa de toda essa tranquilidade, o Faísca podia viajar voando numa linha perfeitamente reta, sem desviar nem um milímetro sequer. Ele corria veloz, como se fosse um raio laser, super focado. E assim ele foi, voando reto, 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 atravessando a imensidão do universo por anos e anos a fio. Até que, depois de muito tempo, finalmente, ele avistou um lindo, um maravilhoso planeta azul. Sim, a nossa Terra. Ufa, cheguei! O Faísca pensou, super aliviado e empolgado. Depois de tanto tempo viajando por aquele escuro todo do espaço, ele estava ali, bem pertinho da gente, se preparando com todo o cuidado para dar o seu mergulho final. A ideia dele era mirar direto no olho de um menino que estava deitado num quintal admirando a noite. Estava tudo perfeitamente pronto para o grande momento. A chegada de Giga, o gigante atmosfera. Mas esperem um pouquinho. Quem é exatamente esse tal de Giga? Bom, ele não é um gigante comum de carne e osso. O Giga é feito inteirinho de ar. Para não passar nem frio nem calor lá no alto, ele veste uns casacos bem pesados de vento quente e depois se enrola em umas mantas enormes de vento frio. Só que o grande problema do Giga é que ele não consegue ficar parado, de jeito nenhum. Esse gigante atmosfera adora dançar, chacoalhar, requebrar para lá e para cá, sem parar um segundo, misturando todos esses ventos. É uma bagunça. Então, pensem comigo. É como se a gente tivesse dois mundos completamente diferentes. De um lado, a jornada que o Faísca fez até chegar aqui, aquele espaço tranquilo, sabe? Onde ele voava numa linha retinha, num silêncio absoluto e sem vento nenhum. Mas aí, do outro lado, na entrada da Terra, aí reina o Giga, o gigante, com todos aqueles ventos quentes e frios girando para todo lado no movimento maluco em zigue-zague. Quando o Faísca tentou passar pelo corpo desse gigante para chegar lá no quintal, nossa, começou a maior confusão. Vocês conseguem imaginar a cena? Opa! Ai, calma aí, gigante! Toda vez que o pequeno Faísca tentava passar reto, o ar todo chacoalhante do Giga atrapalhava. Vinha um vento quente e, puf, jogava o Faísca um pouquinho para a esquerda. Aí logo em seguida vinha aquela manta de vento frio e, vupt, jogava o coitadinho um pouquinho para a direita. Para conseguir atravessar essa barrigona imensa, cheia de ar, o Faísca teve que desviar, pular e fazer o maior zigue-zague de toda a sua vida. Agora, a grande pergunta que fica é a seguinte: quando aquele menino deitado lá no quintal olha para o céu e vê essa partícula de luz lutando contra os ventos todos do gigante, como é que essa luz aparece para ele? Será que ele vê o Faísca pulando para a esquerda e para a direita feito em sapinho? O que vocês acham? Olha só, a resposta é pura mágica. O que se vê lá de baixo é uma dança hipnotizante de acende e apaga. É assim que funciona. Num milissegundo, bem rapidinho, a luz do Faísca consegue passar reto e, pum, atinge certinho o olho do menino, brilhando bem forte. Mas aí, no milissegundo seguinte, o Giga dá aquela tremidinha com os casacos de vento dele e desvia a luzinha um dedinho pro lado.
Naquele instante exato, a luz erra o alvo e parece que a estrela simplesmente sumiu. Mas logo depois, o faísca volta para a rota e a luz aparece de novo. É como se fosse um verdadeiro esconde-esconde luminoso lá no céu. E aqui chegamos ao grande segredo dessa nossa história toda. As estrelas brilham perfeitamente paradas o tempo todo. É sério. Quando a gente olha para o céu e vê as estrelinhas piscando, dá aquela impressão de que elas estão ligando e desligando sozinhas, né? Tipo luzinhas de árvore de Natal. Mas não é não. A luz delas é fixa. Elas estão lá em cima, bem paradinhas, brilhando sem parar no silêncio do espaço. O que faz parecer que elas estão piscando é justamente essa viagem final da luz, quando ela tenta passar por aquele nosso amigo estabanado, o gigante atmosfera. É o ar em movimento da nossa Terra que faz cócegas na luz e faz com que ela dance antes de chegar aos nossos olhos. Sabem o que é mais legal? Para fazer essa mesma mágica aí na casa de vocês, é super simples. Vocês só vão precisar de um potinho fundo com água e uma moeda bem brilhante. Passo 1. Coloquem a moeda lá no fundo da vasilha com água. Essa moeda vai ser a nossa estrela quietinha e brilhante. Passo 2. Passem o dedo bem de levinho na água, só para fazer umas ondinhas pequenas. Essa água se mexendo representa exatamente o gigante Giga chacoalhando os ventos dele. Passo 3. Olhem bem de cima para a moeda enquanto a água balança. Vocês vão perceber que o brilho da moeda vai começar a se distorcer, vai ficar confuso e vai piscar, exatamente do mesmo jeitinho que a luz do nosso valente faísca. E assim a gente termina a nossa explicação de hoje. Depois de descobrir o segredo das estrelas dançarinas, pensem bem numa coisa. Na próxima vez que vocês estiverem no quintal ou na janela, olhando para o céu noturno e vendo as estrelas piscando lá no alto, lembrem dessa jornada épica da luz. Dá até para dar um tchauzinho bem animado pro pequeno faísca, que ainda tá lá em cima fazendo o zigue-zague corajoso dele, passando pela barriga agitada do gigante atmosfera, só para dizer um grande oi para vocês. Que a nossa curiosidade continue sempre viva, sempre olhando para cima. Um abraço bem apertado e até a nossa próxima história ilustrada.